Ao nosso querido irmão Luiz Cláudio, que nos conduzirá na reflexão do tema desta noite. Boa noite a todos. Boa noite. Hoje a gente vai refletir o capítulo 12 do Evangelho segundo o Espiritismo, cujo título é Amai os vossos inimigos. Quando a gente retorna ao capítulo 11, Allan Kardec trata justamente do título Amai ao próximo como a si mesmo. Portanto, na sequência, e para nós é um desafio. Quando a gente fala amai ao próximo, já por si só, já é um desafio, porque a gente tem dificuldades em amar, às vezes, as pessoas do nosso convívio. Às vezes surgem divergências, discórdias, mágoas, e a gente tem dificuldade, em alguns casos, de perdoar até mesmo pequenas ofensas. Então, imagina quando a gente chega ao nível de amar os nossos inimigos, pelo menos no sentido ali da palavra, mas a gente vai ver que é um pouquinho, a doutrina espírita, os espíritos trazem uma visão que nos torna esse processo mais alcançável. Imagina a gente chegar para uma pessoa que tem uma mágoa terrível no coração, aquela pessoa que durante toda a sua vida perseguiu e buscou a vingança contra alguém, por conta de alguma coisa, talvez até inconscientemente essa divergência venha de vidas, às vezes inúmeras vidas passadas, e chegar para essa pessoa e falar que ela tem que amar o inimigo. Imagina a gente chegar e pedir para essa pessoa orar em favor dessa pessoa, desse outro. A pessoa fala, você é maluco, Jamais. Eu vou orar para que ele sofra, para que ele tenha o máximo de sofrimento possível. Então, para nós ainda é um desafio. E no início do capítulo 12, retribuir o mal com o bem. Então, tem uma passagem de Jesus que diz assim: aprendeste o que foi dito, amareis o vosso próximo e odiareis os vossos inimigos. Amar o nosso próximo e os inimigos a gente odeia, Então, isso aí traz, até mesmo se a gente analisar, na época de Moisés, Moisés colocou muitas leis justamente para conter um pouco esse ímpeto dos espíritos encarnados à época. Quando, por exemplo, colocou lá a lei de talhão, olho por olho, dente por dente, significava o quê? Que a pessoa só podia retribuir a outra exatamente aquilo que ela sofreu. Então, por exemplo, se alguém entrasse e agredisse ou assassinasse uma pessoa da sua família, ele só poderia igualmente assassinar uma pessoa da família do outro, Porque na época o pessoal, se acontecesse isso, o pessoal ia lá e assassinava toda a família, Então foi uma forma de conter. Que aliás Moisés, muitas das suas leis atribuídas como vindas de Deus, eram leis dele mesmo, Ele colocava. E por que ele atribuía a Deus? Justamente para gerar uma maior seriedade, para que as pessoas temessem mais e seguissem. Falassem que era a lei dele, as pessoas não dariam a mesma importância, Mas Moisés trouxe já avanços importantes nesse processo. E depois Jesus veio dando um passo seguinte, E conforme o próprio Jesus disse, eu não vim mudar a lei, não vim destruir a lei, Ele veio apenas complementar. Então, ele nos trouxe uma nova visão já mais ampliada. Muitas coisas, conforme a doutrina espírita nos explica, ele não pôde trazer à época, os espíritos não estavam preparados, e depois veio então a doutrina espírita que nos dá uma visão ainda mais ampliada. Uma visão totalmente diferente de Jesus. Não aquele ser privilegiado que foi criado perfeito para a nossa salvação, mas como um espírito
da mais alta evolução, mas que começou assim como nós, simples e ignorante, traçou toda a sua caminhada, sua trajetória, chegando à condição de espírito da mais alta evolução. Que, aliás, se não me engano, na obra O Caminho da Luz, né, que Emmanuel comenta a respeito de uma reunião, uma pleia de espíritos se reuniram para tratar da criação do nosso planeta, do planeta Terra. E nessa reunião estava presente Jesus na condição de espírito da mais alta evolução, para a gente ter uma ideia de quem foi Jesus, né? Mas não foi criado assim, ele foi e traçou, né, todos os caminhos que nós estamos traçando. E por isso que muitas vezes ele diz, né, vós sois deuses, né, dizendo que nós também poderemos e chegaremos um dia a essa condição. Então, a gente aprendeu lá atrás, amareis o vosso próximo e odiareis os vossos inimigos. E aí Jesus diz, eu porém vos digo, amai os vossos inimigos, fazei o bem aos que vos odeiam, e orai pelos que vos perseguem e caluniam, a fim de seres filho do vosso Pai que está nos céus, e que faz levante o sol para os bons e para os maus, que chova sobre os justos e injustos. Porque se só amardes os que vos amam, qual será a vossa recompensa? Não procedem assim também os publicanos? Se apenas vossos irmãos saudardes, que é que com isso fazeis mais que os outros? Não fazem outro tantos os pagãos? Então, se analisar Deus, não distingue. Deus trata todos como iguais. A chuva cai para todos, o sol brilha para todos. As condições são iguais para todos, embora, né, a gente estejamos sujeitos, né, a uma programação diferente, mas as condições são iguais. E nós temos ainda o livre-arbítrio de fazer as nossas escolhas. Então, nada mais justo, né, que Ele nos deu tudo isso e nos dá depois também a responsabilidade. Então, nós precisamos assumir a responsabilidade das consequências dos atos que cometemos ou o merecimento quando acertamos. Então, ele diz assim, o amor ao próximo constitui o princípio da caridade, amar os inimigos é o mais sublime aplicação desse princípio, porquanto a posse de tal virtude representa uma das maiores vitórias alcançadas contra o egoísmo e o orgulho. Então, se a gente, o princípio da caridade, né, se a gente recordar lá no Livro dos Espíritos, questão 886, quando Allan Kardec pergunta qual é o sentido da palavra caridade, mas ele complementou, como a entendia Jesus. Para Jesus, o que era caridade? E a resposta é bem curtinha, mas um tanto desafiadora, né? Benevolência para com todos, indulgência para com as imperfeições alheias e perdão das ofensas. É fácil praticar a caridade verdadeira, como ensinou Jesus? É fácil sermos bons para com todos? Para que com as pessoas que amamos, que nos fazem o bem, talvez a gente consiga, e olha lá, muitas vezes a gente acaba recebendo uma bondade e retribuindo, às vezes, com uma mágoa, com uma ofensa, com algo negativo. Se temos dificuldades, às vezes, de sermos bons para os que são bons para conosco, imagina para os demais. Se ele diz benevolência para com todos, não importa quem seja. Indulgência para com as imperfeições alheias, porque qual que é a nossa primeira tendência quando a gente vê um erro? Não é julgar? Não é condenar? Sem ao menos buscar entender o motivo pelo qual a pessoa cometeu tal erro, tal ação? Então, normalmente, nós ainda temos muito dentro de nós, a maioria de nós ainda tem muito isso, né? Do pré-julgamento, da condenação, da exclusão, quando, na verdade, se tivéssemos nós em situação idêntica, será que não faríamos ainda pior? Às vezes faríamos pior ainda do que a pessoa fez. Porque a gente precisa usar a indulgência para depois aprender a perdoar, porque novamente é um desafio. Se temos dificuldades às vezes em perdoar pequenas coisas,
Imagina grandes ofensas. Imagina a gente ter que perdoar uma coisa, um ato gravíssimo que nos causou profundo ressentimento, profundo prejuízo. Eu sempre gosto de colocar, embora um tanto trágico assim, mas para a gente ter uma ideia de como seria. Por exemplo, vamos supor que a gente tivesse no nosso lar, com a nossa família, marido, mulher, os filhos, e de repente entrasse alguns assaltantes, né, com arma em punho, imobilizassem todo mundo, pai e mãe imobilizados, e de repente essas pessoas cometessem uma atrocidade com um filho, com uma filha, às vezes ali na infância, na adolescência, e imagina o pai e a mãe presenciando tudo aquilo lá e sem poder fazer nada. E às vezes as atrocidades que além de todo o processo levasse esse filho à morte. Imagina o que aconteceria com muitos de nós se de repente, algum tempo depois, vamos supor que algumas horas depois, essas pessoas fossem pegas e colocadas na nossa frente a frente. Muitos, se tivessem a chance, fariam naquele momento mesmo o que ela fez, assassinaria ali naquele momento. Alguns mais contidos, né, conteriam essa violência, essa justiça com as próprias mãos, mas qual seria o desejo? Que ela fosse julgada, condenada e que, como diz no jargão popular, apodrecesse numa penitenciária, ficasse o resto da vida lá, ou ainda mais, que ela sofresse, alguém fizesse tudo isso que ela fez, alguém fizesse, ou seja, a gente estaria desejando que alguém se vingasse por nós ou que ela sofresse o resto da vida dela. Talvez ainda mais, um pouco mais, com a consciência um pouco mais evoluída, e talvez entendendo que as leis humanas são falhas, que nem todos são condenados, né, de acordo com a verdadeira justiça, a gente espera o quê? Um dia ela vai morrer e Deus vai julgar, atribuindo a Deus o nosso desejo de vingança, esperando que Deus, né, quando a morte, que vai realmente julgar e condenar, como a gente aprendeu na tradição religiosa, desde o início, né? O que a gente aprendeu de Deus? Deus castiga, Deus pune, o inferno eterno, né, para aqueles que erraram. Então a gente traz esse conceito de um Deus punitivo, de um Deus julgador, de um Deus vingativo. Quando na verdade, Deus não pune, Deus não julga, Deus não condena ninguém. Deus apenas, na sua justiça, faz com que suas leis sejam cumpridas. E cumprimento da lei demanda que a gente pague por aquilo que a gente fez. Lei de ação e reação, causa e efeito. Então, Deus não vai punir. Quem vai punir é a nossa própria consciência, que vai sentir o desejo de passar por esses processos. Mas, então a gente vai, analisa ali, bom, imagina a dificuldade que a gente teria de perdoar. Quanto tempo a gente levaria para perdoar, nesse caso aí aconteceu, essa pessoa que cometeu tal crime? Alguns, um tempo um pouco menor, mas alguns, talvez, levariam encarnações e encarnações para conseguir perdoar. Quando a gente fala em indulgência, buscar, a gente de momento algum, a proposta é que a gente aceite o erro da outra pessoa, mas que a gente busque se colocar no lugar dela para procurar entender o motivo pelo qual ela agiu daquela forma. Essa é a proposta que está lá na doutrina espírita, que a gente busque entender para que a gente consiga analisar e auxiliar, porque às vezes, muitas vezes, além de a gente não auxiliar, a gente atrapalha muito quando a gente pune, aponta o dedo, condena e exclui. E quando a gente analisa só o final, é muito fácil, né, a gente tomar uma decisão e na maioria das vezes equivocada. Vamos pegar outro exemplo. Imagina uma pessoa já na idade adulta, um criminoso envolvido com tráfico, envolvido com criminalidade, com roubos,
vários assassinatos. E a gente analisa essa pessoa e diz, não, esse não tem mais jeito, né? Isso aí é caso perdido. E muitos realmente desistem, muitas vezes até a família desiste. Mas um dia, essa pessoa, esse espírito vai ter a consciência, se dá consciência da importância do caminho do bem e vai começar também a caminhar. Mas a gente analisando apenas o ato final, a gente vai tendência a condenar. Mas imagina essa pessoa, né, nessa situação atual, quando a gente começa a analisar toda a sua trajetória. Muitas vezes é uma pessoa, por exemplo, vamos pegar um jovem infrator, que escolheu o caminho da criminalidade, e até muitas pessoas, né, condenam o Estatuto da Criança e do Adolescente e dizem, né, afirmam que deveria ter a redução da maioridade penal. Será que resolveria reduzir a maioridade penal para 16 anos? E os jovens de 15 que cometem crimes? Que hoje, né, principalmente nas grandes cidades, é comum 15, 14 anos. Né? Infelizmente a gente vê no Rio de Janeiro, por exemplo, às vezes jovens de 14, 15 anos, 13 anos andando lá com fuzil, né? Com armas. E aí fazem, né? Eles cometem, se deixar cometem, atiram. E esses jovens? Vai condenar um jovem de 13 anos? E quando a gente analisa um jovem, por exemplo, de 16 anos, envolvido com a criminalidade, novamente, não estamos aceitando o ato, vamos analisar apenas a trajetória. O que acontece? Normalmente, qual o mais comum que seja um jovem dessa natureza? São jovens de famílias carentes que normalmente moram, né, ou moraram em bairros da periferia, aqueles bairros mais necessitados. Nasceram nessa família, com todas as dificuldades, uma família desestruturada, que a gente analisa, quando a gente pega, por exemplo, aqui em Londrina, alguns bairros, a gente pega lá, quando visita esses bairros, as famílias, que normalmente se vê famílias, às vezes, numerosas, 6, 7 filhos, 5 filhos, e normalmente a ausência do pai, ou o pai abandonou a família, ou está totalmente perdido pelos vícios do álcool, das drogas, ou pelos entorpecentes, ou foi assassinado, ou está preso. Então, normalmente, se desviou totalmente. Às vezes, também, os filhos. Normalmente, quem fica mais, que sofre mais é a mãe, que fica ali lutando, né, pelo processo. Então, imagina uma criança que nasceu em uma família desestruturada, sofrendo, né, primeiro, vivendo num bairro onde convive diariamente com a violência, não só fora, mas dentro da sua própria família, vendo muitas vezes a agressão, a mãe sendo espancada, os irmãos sendo espancados, ela própria sendo espancada, às vezes violência sexual, violência moral, uma porção de coisas. Ela, a criança, desde os primeiros anos, ela vai criando como um mecanismo de defesa, um instinto, essa ação agressiva também como meio de defesa, e vai crescendo nesse processo. É matriculada numa instituição de ensino. Se a gente tem dificuldade nas instituições de ensino das áreas centrais, imagina as da periferia. E não é culpa dos profissionais, dos professores, das pessoas que estão lá, né? É culpa de toda a estrutura. Então, ela já tem dificuldade ali de aprendizado, né? Em função das dificuldades que a própria instituição tem. As que moram num bairro mais, na região central, com uma condição melhor, uma família estruturada, elas recebem as atividades, chegam em casa, os pais auxiliam. E a gente imagina, muitas vezes eu me recordo das minhas filhas, quando eu auxiliar minhas filhas, com curso superior, às vezes eu ia lá, tinha dificuldade em orientar determinadas coisas, ir lá fazer uma pesquisa, às vezes ler algum livro para poder entender e orientar. E essas famílias, onde a maioria, os pais são analfabetos, ou seja, condição zero de orientar. Então ela cresce, entra numa instituição de ensino, tem dificuldades de aprendizado, com isso, né, a capacidade profissional vai ficar seriamente comprometida, começa a
adolescência, quando vai buscar um emprego, o que acontece no mercado de trabalho e na sociedade geral? Preconceito. Onde você mora? Eu moro no bairro tal. Se esse bairro tal é um bairro de um alto índice de violência, ninguém contrata. As pessoas excluem. Porque acham que todos que moram lá são bandidos. E ele cresce. Qual é a alternativa dele? Convivendo meio à violência, aprendeu que para se defender ali tem que usar a violência. Ele, qual é a alternativa? Se não se envolver. Às vezes a única alternativa que ele vê ali é se envolver com a criminalidade. Porque não teve outra alternativa, não teve outro ensinamento. A gente vê, em função do estudo, a ausência de carinho nessas famílias. Isso está bem claro quando a gente vai, por exemplo, às instituições assistenciais, né, tanto espíritas como outras também de outras religiões que estão na periferia. A gente vê claramente. As crianças chegam nos primeiros dias ali com essa violência, com essa atitude, né, mais de defesa, porque ela não recebeu carinho, não recebeu amor, não recebeu outro ensinamento. E é interessante que tão pouco tempo que ela fica ali convivendo na instituição, ela começa a ter uma nova visão, porque ela recebe com amor, com carinho, as pessoas abraçam, as pessoas não revidam com violência, orientam, dizem porque o que é certo, o que é errado, porque pode, porque não pode, e ela começa a mudar em tão pouco tempo, que ela vê uma nova realidade. Esse jovem talvez não tenha essa oportunidade. E a gente vai condenar o jovem por isso? É culpa do jovem? Mas é culpa da família. É culpa só da família? Do jovem da família? Não. É culpa de toda a sociedade. Não só dos governantes. Mas os governantes fazem muito pouco. E nós? Às vezes nem sequer orar por essas pessoas a gente ora. Então, quando Jesus fala, né, amar o próximo, depois amai aos vossos inimigos, na questão 887, Allan Kardec pergunta exatamente isso: como é que faz para amar? Porque ele diz assim: Jesus também disse, amai os vossos inimigos. Ora, o amor aos inimigos não será contrário às nossas tendências naturais, e a nossa inimizade não provirá de uma falta de simpatia entre os espíritos? Como é que eu vou amar o inimigo? Impossível. E olha a resposta: é certo que ninguém pode votar aos seus inimigos um amor terno e apaixonado. E não foi isso que Jesus pretendeu dizer. Amar os vossos inimigos é perdoar-lhes, é retribuir-lhes o mal com o bem. Aquele que assim procede se torna superior aos seus inimigos, ao passo que abaixo deles se coloca quem procura tomar vingança. Então, o que quis dizer amar? A gente consegue amar o inimigo? Não vai conseguir amar verdadeiramente. Mas se a gente já começar a se desafiar a fazer o bem, retribuir com o bem, que a nossa tendência, até às vezes instintiva, é retribuir com o mal. Alguém fala uma palavra mais áspera, qual que é a nossa tendência? Retornar com uma palavra mais áspera. Então, nossa tendência é isso, é desafiar-nos a segurar, a segurar profundamente. Quando Jesus nos orientou: se alguém lhes bater na face direita, dele também à esquerda. Eu não quis dizer que a gente devia, né, ir lá e apanhar quietinho lá e deixar lá. Não. Ele quis dizer que a gente não revidasse, que a gente não procurasse, né, revidar a violência. Porque é nosso instinto natural. E na verdade não há outro caminho quando a gente busca a felicidade. Todos nós vivemos em busca da felicidade e desejamos a felicidade. E onde está a felicidade? Será que está no mundo material? Está nas conquistas materiais? Quando eu tiver uma fortuna, quando eu conseguir ganhar o meu primeiro milhão de reais, o meu primeiro bilhão de reais, eu vou ser feliz. Quando eu conseguir comprar uma casa, né, no condomínio fechado, quando eu conseguir comprar uma casa na praia, um carro bom, eu vou ser feliz. E a gente, às vezes, muitos conseguem e se decepcionam. A felicidade não está ali. Porque a felicidade dura muito pouco. A gente, às vezes, recebe um aumento salarial. Quanto tempo dura a felicidade de aumento?
Muito pouco, né? A próxima semana já incorporou aquilo lá na nossa vida e vai, continue feliz, né? Achando que ganhando um pouco, porque é isso, né? As coisas materiais são passageiras, são ilusórias. Onde está a verdadeira felicidade? Está no nosso estado de consciência. Dependendo do nosso estado de consciência, podemos ser mais felizes ou mais infelizes, ou menos felizes, né? Onde está o verdadeiro inferno que o pessoal coloca, né? O inferno, na verdade, quando a gente analisa e estuda, né, a nossa relação com o mundo material, o mundo espiritual, é o nosso estado de consciência. Porque a gente pode estar num verdadeiro inferno, por exemplo, uma região extremamente de coisas negativas, mas internamente a gente está equilibrado. Ou ao inverso, né? A gente está num lugar de paz, internamente a gente está em conflito com nós mesmos. Então o estado de consciência é que vai dizer isso. E como se adquire um estado de consciência melhor? Fazendo o bem. Para fazer o bem, fazer a caridade, precisa aprender a amar, aprender a ser indulgente e aprender a perdoar. Então, quando a gente se desafia a orar pelos nossos inimigos, a amar os nossos inimigos, é buscar isso. Tirar os pensamentos. Vamos conseguir perdoar? Não. Vai ser um grande desafio. Mas o primeiro ponto, o primeiro passo é nós chegarmos à consciência que nós precisamos perdoar. Que isso não vai ser bom apenas para outra pessoa, mas principalmente para nós. Porque enquanto a gente tiver um pensamento, não vou perdoar, imagina aquelas pessoas que falam, eu não vou perdoar nunca. Enquanto estiver pensando isso aí, realmente não vai perdoar. Porque o perdão começa pelo desejo. Eu quero perdoar. Eu consigo perdoar? Não. Mas o querer já é o primeiro passo. Aí começa o exercício. A gente vai ter que fazer, às vezes, esforço além da conta, para que a gente consiga gradativamente, até que a gente consiga verdadeiramente perdoar. Porque a gente às vezes fala, eu te perdoo uma determinada coisa. No primeiro atrito a gente fala, mas lembra que dia você fez isso aqui? Não perdoamos. Se a gente está lembrando, perdoar é pagar, realmente apagar e esquecer, né? Passar, risca, vira a página, rasga a página e segue adiante. Perdoar é isso. Mas é preciso que a gente se desafie. Quer ver outra questão que a gente às vezes não se dá conta? É as nossas vibrações, os nossos pensamentos. E a gente fala, mas o mundo está uma violência, as pessoas estão cada dia pior. E se a gente analisar, realmente a gente está passando por um período de turbulência. E até, né, alertado pelos espíritos, né, nessa transição que a gente está passando de planetária, de provas e expiações para regeneração, muitos espíritos, e nós, né, também, estamos tendo a última oportunidade aqui nesse planeta. Aqueles que não se enquadrarem serão, né, na próxima oportunidade, serão direcionados para outros locais. Não mais aqui, porque no mundo de regeneração, as vibrações são diferentes. No mundo de regeneração, o bem prevalece sobre o mal, ao contrário do mundo de provas e expiações, onde o mal prevalece. Então, se a gente quiser retornar aqui já nessa condição, nós precisamos nos enquadrar a essas vibrações. Então, a gente precisa começar a exercitar isso, porque às vezes a gente analisa e a gente acha que só os outros, mas a pessoa está cometendo crime, a outra tem que pagar mesmo, e muitas vezes a gente até deseja a pena de morte. Você então, o inimigo resolve, nós que estamos estudando a doutrina espírita, resolve você matar você mesmo, talvez você, com as próprias mãos, matar o seu inimigo? Numa visão material, sim, né? Matou, se livrou, né? Ele foi sepultado e acabou, né? E na visão espiritual, resolveu? Você libertou o espírito. Ele está agora livre para poder agir. Você tem um inimigo invisível agora. Antes você tinha um inimigo visível, agora você conseguiu transformar esse inimigo visível em inimigo invisível. Que vai te, com certeza, né? Se tiver oportunidade, vai te perseguir, vai tentar, né, fazer a vingança, dependendo de quem seja o espírito da evolução, vai acontecer isso. Então não adianta. E as nossas energias, nossos pensamentos, nós vamos gerando essas vibrações negativas e ainda vamos aumentando ainda mais. Se a gente fosse, né, todos nós tivéssemos
Esse cuidado de vigiar os pensamentos, esse cuidado de amar os nossos inimigos e orar por eles, como diz ali na questão, com certeza teríamos um mundo muito diferente. Quer ver um outro exemplo? Vamos supor que a pessoa cometeu um crime bárbaro. Vamos supor que de repente na cidade aqui de Biporã, uma pessoa lá pegou uma criancinha de 2 anos, estuprou e assassinou. O que vai acontecer? Noticiar hoje, com a tecnologia, em alguns minutos depois essa notícia vai correr o mundo, e notícia negativa tem uma repercussão, se dispara com uma velocidade gigantesca. Aí essa pessoa, esse assassino, é pego e preso, é colocado numa penitenciária. Qual que é o ambiente de uma penitenciária? Vibratório. Pior possível, né? Ali são pessoas criminosas, são pessoas desenvolvidas com todo tipo de coisa, pessoas assassinas, tem todo tipo de coisa ali. Só por si só, os encarnados ali, já gera um ambiente terrível. Junta-se a isso, os desencarnados estão ali, sejam espíritos ali que se afinizam, ou sejam espíritos que estejam ali por vingança. Então, já baixa mais essa qualidade do ambiente. Soma-se a isso, milhares, bilhões, talvez bilhões de pessoas com pensamento negativo. Quando a gente já vê no noticiário que aconteceu tal crime, qual é o primeiro pensamento que vem na maioria de nós? Não é desejar que ele pague, que ele vá para a cadeia, que ele sofra, que ele padeça? Imagine, quando a gente está fazendo isso, nós estamos gerando energias negativas que vai chegar nele. Aí agora imagina a quantidade de energias sendo direcionadas, por exemplo, por esses presídios. Essas pessoas lá estão ali porque cometeram crimes, foram julgados, e no nível, olhando materialmente, eles estão ali por merecimento? Sim. Mas não precisava ser dessa forma. Porque a gente, nesse ambiente vibratório, muitos passando por toda essa trajetória que eu comentei desde a infância, qual é a probabilidade dessa pessoa ter um minutinho de reflexão, de paz, de consciência, fazer uma reflexão e chegar à conclusão que realmente ela precisa mudar? É muito difícil, quase nulo. Agora vamos fazer o inverso. Imagine que todos nós, toda a população, independente da religião, tivesse a consciência da importância da oração e passássemos a orar por essas pessoas. Novamente, não vamos em momento algum aceitar o crime, mas orar, para que as nossas orações cheguem e toquem as consciências dessas pessoas. Imagina milhões, bilhões de pessoas gerando energias, mas dessa vez energia negativa. Energia positiva. Não teríamos um ambiente totalmente diferente? O que nos impede de orar por essas pessoas, orar pelos nossos inimigos, que a gente ainda tem mágoa? É um desafio? Talvez no início sim. Vai ser um desafio de orar, fazendo um esforço terrível. Mas depois, com o tempo, a gente vai incorporando isso dentro de nós e vai chegar um momento que você vai estar orando sem até perceber. Você está direcionando boas vibrações a todos, até de forma inconsciente, porque se internaliza em nós. Assim como todos os hábitos nossos, esse também. É a prática, é a repetição, é o desejo. Então, a gente começa a ter, primeiro, a primeira mudança acontece em nós. Talvez a gente não toque nosso inimigo ainda de início, mas acontece a primeira mudança em nós. Mas a pessoa também vai, seja encarnado ou esteja desencarnada, ela vai perceber que estamos mudando e vai chegar um momento que ela vai se dar consciência, poxa, ele não é a mesma pessoa. Quantos grupos, nos grupos mediúnicos, quantos espíritos se comunicam assim, com um ódio terrível? E aí, às vezes, o doutrinador, o médico, está ali conversando, fala assim, mas olha o que você fez na existência passada. E a pessoa às vezes se assusta, nossa, eu fiz isso? Pois é uma troca. Olha para essa pessoa, não é mais aquele espírito lá do passado, é o outro espírito. Já mudou, já evoluiu. E às vezes o espírito se dá conta disso e resolve, desiste da perseguição e segue sua caminhada.
O exemplo mais belo que tem para a gente finalizar é do Divaldo, né? Divaldo Pereira Franco, que infelizmente, né, retornou. Felizmente, né? A gente fala infelizmente porque a gente tem a posse, né? Mas felizmente cumpriu muito bem o seu papel aqui, né? Sua missão, e retornou ao mundo espiritual. Então o Divaldo contava, né, que tinha desde muito tempo um espírito lá, um obsessor que perseguia, né? Por várias vezes perseguiu. E por várias vezes quase conseguiu um intento que era assassinar o Divaldo. E ele conta lá, né? Basta colocar duas passagens, que uma delas ele estava passando pelas ruas de Salvador, de repente um outro senhor, né, um homem pegou pelo colarinho por trás, quando ele virou, ele deu um soco, né? E o Divaldo, no impacto, que caiu sobre o vidro de uma relojaria, uma joalheria, não sei, e quebrou a vidraça ali, e até se feriu um pouco, né, os estilhaços. E aí depois o homem que eu agredi falou: me desculpe, por trás, a sua fisionomia por trás parecia de um homem, um cidadão que vem torturando a minha esposa, né? E aí o Divaldo, né, desculpou e seguiu, né? Quando ele chegou na mansão do caminho, quando ele adentrou no seu quarto, estava lá o espírito com a cara fechada, olhando para ele, e falou firme assim: a próxima vez eu vou colocar uma arma na mão do inimigo. Esse aí não estava armado. A próxima vez ele vai estar armado e, portanto, vai conseguir fazer. E passou um tempo. Divaldo sempre contava que quando ele ia ao Rio de Janeiro, um casal de amigos cedia um apartamento, né, para que ele pudesse se hospedar lá. Então ele ficava nesse apartamento. E ele saiu fazer um lanche, já era tarde da noite, passava das 10, retornando sozinho, um assaltante com arma em punho para assaltar de volta. A hora que ele olha do lado, quem estava do lado? O espírito obsessor, cumprindo a promessa: na próxima vez eu coloco uma arma na mão do inimigo. Estava ali, aquilo que o prometeu estava fazendo. Divaldo então começou a conversar, dialogar, né, com o assaltante, pedindo que ele não fizesse, porque ele estava fazendo isso. E o assaltante falou: ó, eu não tenho outra alternativa, não tenho nada a perder, acabei de sair da penitenciária, não tenho, ninguém me dá oportunidade, ninguém dá oportunidade para um ex-presidiário, a única alternativa é essa, roubar. E para mim tanto faz, se matar você ou não matar você, não vai mudar nada, vou voltar para o presídio mesmo, eu não tenho, né? Não tem alternativa. E aí Divaldo então convidou para ir até o apartamento, e chegando lá ele ligou para o casal de amigos, né, pedindo que precisava falar com urgência. Até o amigo falou: mas Divaldo, tem que ser hoje? Não, tem que ser hoje, é urgente. E o amigo então atendeu, foi ele e a esposa no apartamento onde estava Divaldo. Chegando lá, Divaldo, com assaltante, armado, e Divaldo contou toda a história, e afinal fez um pedido ao amigo: falou: ó, eu preciso que você dê uma chance a ele, já que ele está, né, dizendo que não tinha oportunidade, eu preciso que você dê uma chance a ele. Aí o amigo pensou, já sei, tem uma ideia. Ele vai ser o motorista particular da minha esposa. Imagina a esposa, né? Muito marido bom assim, né? Mas foi isso, se fez. E ele realmente se transformou. Se transformou e se tornou uma pessoa de confiança da família e um grande amigo de Divaldo, grato, né? E até Divaldo brincava, sempre quando ele ia no Rio de Janeiro, ele era guarda-costa. Ficava ali e não deixava ninguém se aproximar de Divaldo, né? Então realmente se transformou através do pedido. E assim, o tempo foi passando, várias outras tentativas, né? Esse obsessor, né? E certa feita, Divaldo estava lá na mansão do caminho, chegando, de repente, as crianças eram alvoroçadas, e logo a seguir uma senhora com a criança do colo: tio Divaldo, deixaram uma criancinha recém-nascida lá na mansão, na porta e tal. E chegaram, que traziam uma criança, uma menina, tinha acabado de nascer lá no caminho. E aí Divaldo pegou nos braços e olhou assim, até brincava antes que a menina era feia, mas feia que doía, né? Daquele jeito brincalhão que Divaldo tinha. E de repente olha assim, quem estava à sua frente? O espírito obsessor. Olhou firme para o Divaldo e perguntou: você ama essa criança? O Divaldo falou: se eu disser que eu amo, eu estaria mentindo. Acabei de conhecê-la. E até brincando, até mesmo que ela feia pra caramba, né? Voltou a brincar. Então eu falei assim: não, mas com certeza posso lhe garantir
E com o convívio, eu um dia não amarei. Nosso convívio. E aí o Espírito obsessor diz, ó, essa criança é o Espírito encarnado da minha mãe. O dia que você provar que realmente ama ela, eu deixarei seguir meu caminho, deixarei em paz seguir meu caminho. E foi passando o tempo. E essa criança sempre arredia, né? A menina foi crescendo, sempre arredia. Às vezes voltava de viagem, trazia mimos para as crianças. Todas as crianças chegavam em volta de Divaldo ali, ela sempre arredia. E quando ela estava se aproximando dos 15 anos, Divaldo tinha o hábito, né, conforme o costume nosso da terra, de fazer a festa as meninas faziam 15 anos, ele fazia uma festinha, né, para essas meninas. E ele faz, então ela foi lá no escritório de volta. De volta, queria ver se você vai fazer também para mim a festa, né? Já que eles não tinham assim, uma proximidade. E então de volta viu a oportunidade, de volta trancou o quarto do escritório e contou detalhadamente toda a história, né, que tinha acontecido. E a partir desse momento, né, a relação dos dois começou a mudar. E realmente, né, se transformou no amor verdadeiro mesmo. Inclusive, né, se não me engano, ela está na Alemanha, né, casou, tem filhos, tudo, mas eles tinham contato. E se transformou realmente em um amor de pai para filha. Divaldo tinha mais de 500, né, filhos adotados. E com isso, o Espírito também, né, cumpriu o prometido e viu que realmente Divaldo estava, né, tinha mudado. Divaldo era o mesmo passado e seguiu a sua caminhada e deixou o paz. Isso já aconteceu, né, bem próximo, né, há uns anos atrás, né. Então imagina a dificuldade que é, né, mas por que Divaldo conseguiu? Se Divaldo, com toda a sua trajetória, com tudo que fez, a grandiosidade da obra Mansão do Caminho, a quantidade de atendimento, a quantidade de crianças ali atendidas, a quantidade de atendimento de saúde que fazem para a população, todo esse trabalho, com todo o trabalho na divulgação do Espiritismo, nas obras, todas doadas também para instituições assistenciais, se ele teve essa dificuldade, imagine nós, né? Ele teve, não da parte dele, mas da parte do inimigo, daquele obsessor. Então, o nosso desafio é justamente esse: buscar a cada dia amar os nossos inimigos. Orar, principalmente orar, quando não nos custa nada. Basta um pensamento, com certeza vai fazer grande diferença na nossa vida. Que Jesus nos abençoe, que nos dê a paz e que esteja sempre conosco.